Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF acerca da possibilidade ou não de transgêneros que não realizaram a cirurgia para mudança de sexo realizarem a alteração do seu prenome e da sua classificação de gênero em seu registro civil. Esse é mais um exemplo de como essas decisões do STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida são extremamente ricas, porque a decisão ela é longa e ela entra em diversas discussões muito importantes que extrapolam até o direito e entram em questões filosóficas, sociológicas, e são muito interessantes essas decisões a gente analisar, porque a gente aprende muito com elas. Então, quem tiver interesse nesse assunto, vem comigo que a gente vai analisar os pontos principais dessa decisão tão importante. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais em casos concretos para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo, que o meu objetivo aqui no canal é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, então vamos lá. Esse caso, então, ele tem origem em uma ação de alteração do registro civil por parte do recorrente, que pleiteava, em essência, a modificação no registro de nascimento de seu nome de Sara para Sandro e da anotação referente ao gênero de feminino para masculino. No caso, inclusive, teve perícia judicial que afirmou que o Sandro tem aparência e postura nitidamente masculina, sendo impossível identificá-lo como mulher. A avaliação psicológica permite concluir que o periciando é portador de transexualismo, patologia em que o indivíduo se sente pertencente a gênero de identidade sexual diferente de seu gênero biológico. Em primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente, porque foi concedida a alteração do prenome de Sara para Sandro, mas no tocante ao pedido de retificação do sexo biológico, negou-se provimento sob a alegação de que isso estaria condicionado à realização do procedimento cirúrgico de redesignação sexual, no entender do juízo, o marco identificador maior do processo de adequação do sexo biológico de nascimento ao sexo psicossocial, o qual não teria ocorrido no presente caso. Ou seja, basicamente o que foi entendido tanto em primeira como em segunda instância foi que para ter essa mudança no registro civil da classificação do gênero, essa pessoa tinha que necessariamente passar pela cirurgia de mudança de sexo. Em decorrência disso, buscando então essa alteração da classificação no registro civil, da classificação do gênero, o autor, o Sandro, entrou com recurso extraordinário alegando ofensa aos artigos 1º, inciso 3, 3º, inciso 4, 5º, inciso 10 e 6º da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada rapidamente no que esses artigos falam. Então, o artigo 1º ele vai trazer que, como fundamento da República Federativa do Brasil, a gente vai ter, no inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º, inciso 4, vai falar que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 5º, inciso 10, vai trazer como direito fundamental que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E o artigo 6º, por sua vez, vai dizer que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, são esses artigos que o recorrente alega que foram violados tanto pela sentença de primeira instância como pelo acórdão de segunda instância. Por isso, ele entrou com recurso extraordinário, alegando que, embora originalmente registrado como Sara, em virtude do nascimento com par cromossômico XX e do fenótipo feminino, de jamais tenra idade sem de pertencer ao sexo masculino, convicção solidificada ao longo de sua existência. Refere ter se submetido a uma hormonoterapia
e a cirurgia de mastectomia, tendo adquirido a identidade do gênero masculino e que, desse modo, mantida a decisão exarada pelo Tribunal de Origem, continuará a ser vítima de discriminação. Sustenta que o Tribunal de Justiça, ao determinar que, na identificação do sexo, constasse o termo transexual, porque, além de impedir a alteração da classificação de gênero, o Tribunal de Origem, então, teria determinado que aparecesse no registro civil que a pessoa se trataria de transexual. Ao fazer isso, teria ferido os direitos à dignidade da pessoa humana, à intimidade, à saúde, enquanto responsabilidade do próprio Estado, incorrendo ainda em inobservância do direito à felicidade e do dever de promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação, conforme falam os artigos que a gente já leu juntos aqui. E com relação à exigência dele realizar a cirurgia de transgenitalização, ele informa que já utilizou todos os recursos da medicina a seu alcance, tendo-se furtado a submeter ao referido procedimento cirúrgico em virtude de seu caráter experimental e de seus riscos, tendo em vista a ausência de resultados minimamente satisfatórios. Vai começar efetivamente o julgamento do caso, iniciando pelo relator Dias Toffoli. Para deixar a decisão dele mais clara, ele vai primeiro definir as diferenças entre sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Então, ele vai começar falando que o sexo é um termo científico que se refere aos aspectos biológico, morfológico, fisiológico e anatômico do ser humano, homem ou mulher, sexo masculino ou feminino, macho ou fêmea. A orientação sexual, por sua vez, está ligada à questão da atração e do desejo sexual de um indivíduo em relação a outros, heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. E, por fim, a identidade de gênero, por sua vez, está relacionada aos aspectos psicológicos, sociais, culturais e históricos concernentes ao sexo, a como a pessoa se vê, como ela se autodefine e se identifica, podendo haver a coincidência entre as identidades de gênero e de sexo ou não, como no caso dos denominados transexuais. Os transexuais são portadores de neurodiscordância de gênero, que ocorre quando a pessoa rejeita sua identidade genética e a própria anatomia de seu corpo, identificando-se psicologicamente com o gênero oposto. E ele também vai fazer aqui a importante ressalva de que, na atualidade, essa variante na identidade de gênero não tem mais sido tratada pelos cientistas em geral desde 2012 como um transtorno mental, mas como uma situação em que determinada pessoa com o sexo feminino, por exemplo, sente-se como homem ou vice-versa. Ele vai falar que não existe, inclusive, divergência de que o transexual submetido à cirurgia de reconstrução genital ou ainda de confirmação de gênero, outros nomes, eu até utilizei, acho que o nome equivocado no começo do vídeo, mas enfim, tem o direito subjetivo de alterar seu prenome, substituindo pelo apelido público e notório pelo qual é conhecido, bem como sua categoria sexual no assento de nascimento. A questão desse caso, ela reside na questão de se a pessoa não submetida a essa cirurgia não só pode modificar seu nome, como isso já foi reconhecido que pode em primeira e segunda instância, como também ter alterado a sua designação de gênero no registro civil e, por que não, também nos demais documentos públicos. Então essa foi uma introdução que ele fez e ele vai começar agora a entrar nos fundamentos dele. E ele vai começar basicamente dizendo que violaria a utilidade do direito deferir-se a modificação do prenome, como foi deferido esse direito dele, adaptando a sua nova aparência física e manter, por outro lado, e de forma contraditória, a anotação original relativa ao sexo. O mesmo pode ser dito da solução proposta no acórdão do Tribunal de Origem de que a alteração incluísse o designativo transexual. Ele fala, não faz sentido, se você defere que pode alterar o prenome, como você vai alterar o prenome e manter a classificação de gênero que não seja condizente? Então ele está seguindo na linha de que sim, é possível e deve ser feita essa alteração da classificação do gênero, fazendo constar que no assento de nascimento deverá apenas ser anotado à margem do termo que há averbação por força de decisão judicial, identificando-se a pasta em que deverá ser arquivada a cópia da sentença ou do acórdão, sem se mencionar, no entanto, o conteúdo do julgado. Com a anotação no registro de nascimento apenas de averbação por decisão judicial, resta, atendido o desejo do transexual pelo reconhecimento de sua nova identidade de gênero, assegurada a segurança jurídica e respeitado o princípio da confiança, que incide sobre todo o regime registral, garantindo-se, inclusive, os direitos de terceiros de boa-fé.
ressalva de que tanto a dignidade da pessoa humana como os direitos à personalidade, à informação e à segurança jurídica possuem estatura constitucional, razão pela qual eles hão de ser sopesados e há de ser aferida a proporcionalidade, de modo que se alcance a máxima efetividade possível de cada um deles, o que do ponto de vista hermenêutico é o caso da solução ora adotada. Então ele falou que dessa maneira ele conseguiu equilibrar todos os princípios constitucionais que estão sendo discutidos nesse caso. E, de novo, eu já falei isso aqui várias vezes, como que os princípios constitucionais, muitas vezes, eles podem se chocar. Diferentemente das regras, tem vários vídeos aqui sobre isso, então não vou me repetir, mas é interessante como quem me acompanha por aqui vai começando a entender ainda mais todos esses conceitos conforme a gente vai analisando cada vez mais decisões. Outra observação que ele vai fazer é que é evidente que as demais consequências jurídicas da modificação do prenome e da classificação de sexo daquele que padece da disforia de gênero, como no caso de sua eventual participação em competições esportivas ou em concursos públicos, por exemplo, ou ainda da utilização pelo indivíduo de serviços públicos, demandarão de todos, em especial dos hermeneutas, a aplicação da adequada técnica do sopesamento, o que não se resolve no âmbito deste extraordinário, na medida em que isso depende dos suportes fáticos a serem indicados em cada caso concreto. Então ele está falando o que é aqui? Ele está falando, olha, aqui a gente está decidindo apenas o direito de alterar a classificação de gênero do registro civil, mas isso não vai ter o condão de falar sobre a possibilidade ou não de participar em competições e tudo o mais que a gente sabe que tem de discussão quando a gente trata dos transgêneros. Por fim, o voto do ministro relator vai afirmar que essa alteração do prenome e da identificação, da classificação do gênero no registro civil não depende de nada além da própria manifestação de vontade do indivíduo, então não está colocando nenhum requisito para poder proceder com essa alteração e que essa alteração poderá ser feita tanto pela via administrativa como pela judicial, como melhor for para a pessoa. Agora a gente está no voto de um dos outros relatores, mas eu não consigo identificar qual é, mas ele fez uma ressalva bastante importante, que é o seguinte: não há dúvida de que o reconhecimento do transtorno de identidade de gênero como doença psiquiátrica, ao conferir foro de autoridade científica à condição transexual, consistiu em notável avanço para a sua assistência médica, tratamento hormonal, cirurgias diversas, etc., inclusive pela realização pelo SUS, desses tratamentos. Porém, atualmente, a patologização do transexual é questionada sob a premissa fundamental de reforçar o preconceito existente na sociedade. Considerar que transexuais são doentes mentais implicaria referendo da comunidade científica ao estigma social sofrido por esse grupo, desconsiderando tratar-se de questão de identidade de gênero, na qual deve prevalecer a escolha autônoma do indivíduo e não o diagnóstico de experts. E aqui vai ressaltar a importância de conferir esse direito da alteração da classificação do registro da classificação do gênero no registro civil, falando que, inclusive, esse grupo é uma minoria que já sofre muito preconceito e que tem uma expectativa de vida de apenas cerca de 30 anos, muito abaixo daquela apontada pelo IBGE para o brasileiro médio de quase 85 anos. E ele fala muito disso por conta da própria violência contra os transexuais. E eu acho que eu não sei, eu não vi como foi feita essa pesquisa, mas eu acho que além da violência que de fato existe, deve ter outro ponto também para mostrar essa expectativa de vida muito reduzida, que talvez também seja, não sei, estou supondo, não vi a pesquisa, se levou isso em consideração, mas os tratamentos hormonais. Talvez o próprio tratamento hormonal reduza bastante a expectativa de vida, fora a violência, que é, infelizmente, um fato. E que, diante de tudo isso, é preciso olhar a questão dos transexuais sob a perspectiva do direito ao reconhecimento, e não mais da patologização. A verdade é que não se trata de doença, mas de uma condição pessoal, e logo não há que se falar em cura. Vai citar aqui Kant, falando que da dignidade humana resulta que todas as pessoas são fins em si mesmas. Inclusive, eu nunca li nada de Kant, específico um livro de Kant, mas eu já li livros que explicam a filosofia de Kant, e um deles vou indicar aqui para vocês aproveitar aqui o ensejo. A indicação de livro é essa aqui, não lembro se eu já fiz essa indicação aqui, mas esse livro é excelente, do Michael Sandel. Eu conheci esse livro por meio do Clube do Livro, da Prioli e do Karnal. Na época, não sei se... acho que era só da Prioli, depois que o Karnal entrou em parceria com ela, mas é um livro excelente que faz você pensar sobre suas convicções e que traz muito facilmente a filosofia de diversos autores, principalmente de Kant,
e de outros dois, né? Traz o utilitarismo e Kant e John Rawls, principalmente esses três. E também fala de Aristóteles, enfim, mas é muito, muito, muito interessante esse livro. Eu gostei muito, devorei. Vale muito a pena, fica aí de recomendação. E aí, chegando na questão mais relativa realmente ao que impediu o tribunal de origem de reconhecer o direito do transexual em ter a alteração da classificação de gênero no registro civil, que foi o fato de não ter passado pela cirurgia, o voto desse ministro, que eu não identifiquei qual fala que a cirurgia de transgenitalização não é acessível a todos. Embora o procedimento seja oferecido gratuitamente pelo SUS desde 2008, a fila de espera para sua realização pode exceder 10 anos. Isso eu acho um ponto muito importante. Eu entendo que o fundamento que foi utilizado pelo Tribunal de Justiça de origem foi muito fraco, porque não é motivo de você impedir a alteração da classificação de gênero no registro civil o fato da pessoa não ter conseguido fazer a cirurgia, seja por qual motivo for, né? Tanto por ela não ter optado por não fazer, por receio, por medo, por não... qualquer questão dos riscos da cirurgia, como o próprio autor desse caso falou, que ele tinha receio dos riscos por ser ainda uma cirurgia experimental. Quanto pelo fato de que justamente isso, pessoas às vezes querem passar pela cirurgia, mas não têm condições. Então, nesse caso, as pessoas que têm condições de pagar de forma particular por uma cirurgia conseguiriam ter a alteração da classificação de gênero no registro civil, enquanto pessoas que estão na mesma situação, mas que querem passar, mas não conseguem por não ter condições financeiras e estarem em uma fila do SUS que demora, não poderem. E aí a gente teria o princípio da igualdade completamente ferido nessa situação. Agora, um ponto desse voto que eu faço uma ressalva é quando ele fala que para autorizar essa modificação, como regra, deve-se exigir apenas a declaração do transexual de que tem vivido sob a convicção de pertencer ao sexo oposto ao biológico, ao gênero oposto ao sexo biológico, de forma estável e persistente, sem a necessidade de laudo médico ou exigência de maioridade civil. E é aqui que eu divirjo, e eu vou explicar por quê. Como acho que já ficou bem claro durante a nossa análise, eu sou super a favor e acho que as pessoas têm que ter o direito de viverem de acordo com as formas com as quais elas se identificam, e elas se reconhecem e elas se autodeterminam, inclusive citando Kant de novo, já que elas são fins em si mesmas. Então, impedir uma pessoa adulta que já vive como do outro gênero, que não o sexo biológico com o qual nasceu, impedir que ela viva e alcance a felicidade, tenha a dignidade da pessoa humana, é um absurdo. Agora, falar isso é distante de falar que uma criança e um adolescente que muitas vezes estão passando por diversas transformações, o que é um momento da vida muito delicado. Algumas pessoas sofrem mais, outras sofrem menos, mas a maior parte das crianças e dos adolescentes passam por momentos de dúvidas, de incertezas, de não pertencimento. E, inclusive, no documentário What is a Woman, que é um documentário que eu assisti há mais ou menos 2 anos, e que trata sobre essa questão, mostra como muitas crianças e adolescentes, inclusive pelo poder das redes sociais, quando elas se sentem perdidas, elas acabam às vezes entrando dentro de um grupo, e muitas vezes um grupo que já é de pessoas maiores de idade, mas elas acabam entrando e achando que a solução para as incertezas e dificuldades dessa fase da vida, eventualmente é a identificação com outro gênero. E de imediato, como também crianças e adolescentes são muito imediatistas, né? A gente acha que o mundo vai acabar amanhã, a gente precisa fazer tudo que a gente quer, né, naquele momento. Crianças e adolescentes não têm essa visão, muitas vezes a longo prazo, já querem eventualmente passar por uma transformação, passar por um tratamento hormonal, passar por cirurgias, e não sabem dos riscos que estão correndo eventualmente com isso a longo prazo, de depois mudar de ideia, ver que não era isso mesmo, que era uma fase, porque pode acontecer da mesma forma que pode ser só uma fase e pode não ser só uma fase, não tem como ter certeza de nenhuma das duas, certo? Então, eu acho que seria muito mais seguro esperar crianças e adolescentes atingirem a maioridade e aí sim começar a fazer o tratamento hormonal, se aí
se decidirem, tendo já completa autonomia para isso por serem maiores de idade. Agora, permitir o tratamento hormonal, cirurgias para crianças e adolescentes menores de idade, eu acho muito arriscado. Principalmente porque nesse documentário que eu já comentei, mostra como que a maior parte das pessoas, eu não sou médica, e então eu não sei confirmar se esse dado é verdade, estou passando o que eu vi nesse documentário, que é super enviesado também, tem todas as críticas a se fazer ao documentário, mas tem pontos que eu acho que são importantes para o debate. A gente não pode simplesmente afastar questionamentos importantes sobre o argumento de que, está sendo discriminatório, não é todo questionamento que é feito com preocupação que é uma discriminação, né? Muitas pessoas se aproveitam disso para, sim, agirem com discriminação, mas não é esse o caso, muitos questionamentos são efetivos. Então, mostra nesse comentário que praticamente todas as pessoas que são submetidas ao tratamento hormonal, infelizmente, a longo prazo, vão desenvolver doenças graves como, infelizmente, o câncer. Então, como uma criança e adolescente pode falar, não, eu vou assumir isso porque para mim é mais importante, porque eu preciso disso para ser feliz, porque senão eu posso ter um câncer lá na frente, mas se eu não fizer isso agora eu não consigo viver, né? Então, é muito difícil tomar essa decisão. Eu acho que para uma criança, até para um adulto, né? Então, eu acho que para uma criança e adolescente a gente precisa ter ainda mais segurança com relação a isso. Inclusive, teve um debate na CNN recentemente que tratou disso. Foi muito legal e poderia ter mais debates sobre isso, porque eu acho que é um tema que é muito importante de ser debatido. Bom, voltando ao acordo, ele fala que não precisaria, então, de nenhuma outra exigência, além da manifestação da vontade do transexual, sem necessidade de nenhum laudo médico, afirmando que, nesse caso, ele estava divergindo de um parecer da Procuradoria-Geral da República em uma ação declaratória de inconstitucionalidade que envolve discussão idêntica à que estava sendo discutida nesse caso, no sentido de que essa redesignação da classificação de gênero no registro civil dependeria da pessoa possuir, no mínimo, 18 anos de idade, o que nesse caso eu concordo, se encontrar há pelo menos 3 anos numa convicção de pertencer ao gênero oposto ao biológico, com alta probabilidade de que não mais modificará sua identidade de gênero, e 3, haver laudo de grupo de especialistas que avalie aspectos psicológicos, médicos e sociais e ateste a condição de transexual. O ministro fala que admitir tais critérios se apresentaria a negar aos transexuais o reconhecimento genuíno de sua identidade de gênero, bem como insistir na visão retrógrada da patologização da sua condição. Por isso, como regra, a declaração do transexual deve bastar. E, inclusive, fazer de novo a ressalva de que, no caso de crianças e adolescentes menores de 18, embora possa justificar-se um cuidado maior para a autorização da alteração do registro, não se pode impedi-la. Afinal, isso significaria prolongar o sofrimento e constrangimento de crianças e jovens que já são naturalmente mais vulneráveis, forçando-os a carregar o estigma até a maioridade civil. Mas esse caso não era um caso que tratava de criança e adolescente, então apesar de ter sido incluído isso nesse voto, isso não vincula de nenhuma forma esse tema com relação a crianças e adolescentes. Agora a gente chegou no voto do ministro Marco Aurélio, que foi o que mais divergiu dos demais ministros. Apesar de reconhecer o direito da alteração da classificação do gênero no registro civil, ele foi o que fez mais ressalvas acerca de certos requisitos a serem cumpridos para que isso aconteça. Então vamos lá, ele vai começar falando que a dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, deve prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga. Só que ele vai falar que daí a autorizar a alteração dos assentos no registro público mediante apenas e tão somente a livre manifestação de vontade da pessoa que visa expressar sua identidade de gênero é passo demasiadamente largo, nada obstante a respeitável maioria formada nesse sentido quando do julgamento pelo plenário da ação direta de inconstitucionalidade número 4275, que já havia sido mencionada anteriormente. E aí eu acho que até um ponto importante a ser levantado, porque a gente sabe que existem muitas pessoas de má fé, né, e que podem se aproveitar de uma causa tão importante quanto essa para
aplicar golpes. Então ele vai falar que é o seguinte, ele reitera ser a modificação do registro civil situação excepcional no ordenamento jurídico. O critério morfológico, embora carente de mitigação, ainda é parâmetro relevante para a identificação de cidadãos. Nos casos em que não realizada a cirurgia de transgenitalização, a alteração do assentamento deve ser precedida da verificação de critérios técnicos aptos a comprovarem a transexualidade. Mostra-se adequado observar o que é previsto na resolução número 1955 de 2010 do Conselho Federal de Medicina. A norma dispõe sobre a cirurgia de transgenitalização, estabelecendo os pressupostos a serem atendidos pelo paciente a fim de redefinir com segurança os caracteres sexuais. É muito interessante isso que ele falou, porque eu acho que olhar esses requisitos do Conselho Federal de Medicina para a pessoa que busca, inclusive, fazer a cirurgia, são parâmetros importantes, adequados para que ocorra, então, ao invés da cirurgia, e mesmo quando há cirurgia, a alteração da classificação no registro civil. Então, me parecem critérios que fazem sentido, inclusive buscando preservar a própria saúde física e mental daquela pessoa que está pedindo a alteração ou que vai ser submetida à cirurgia. Me parece que deviam ser até requisitos, não sei se são, para o tratamento hormonal também. Quais são esses requisitos? Apresentar desconforto com o sexo anatômico natural, apresentar desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhá-las do sexo oposto. Acho que esse requisito em questão não seria necessário para alteração da classificação de gênero no registro civil e talvez também não necessário para o tratamento hormonal. Esse daí seria mais específico para a cirurgia mesmo. Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por no mínimo 2 anos, e lógico, fazendo ressalva que distúrbios não seria a melhor palavra para definir isso, e ausência de transtornos mentais, mostrando que a pessoa ela está consciente e ela realmente se identifica dessa maneira, não por um transtorno mental. E os outros 3 requisitos: diagnóstico de médico de transgenitalismo, maior de 21 anos, que aí vai para a maioridade, não sei se seria necessário maior de 21 ou maior de 18, e ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia. Isso daqui também não se aplicaria para o caso da alteração da classificação no registro civil. Essas condições devem ser transpostas no que couber, então ele faz a ressalva de que nem todas cabem para a classificação do registro civil, aos casos de modificação do registro civil sem a realização da cirurgia. Decisão com essa relevância pressupõe estar a pessoa em faixa etária condizente com o grau de amadurecimento necessário, que eu concordo, bem assim haver diagnóstico de equipe médica especializada em lapso temporal a revelar a definitividade da mudança, acho que nesse caso o que busca é mostrar a certeza dessa identificação com o gênero oposto ao do sexo biológico. Em verdade, eu acho que esses requisitos para a classificação do registro civil talvez fossem dispensados, porque isso da alteração do registro civil é uma questão mais formal, lógico que tem as suas questões envolvendo o princípio da publicidade e outros princípios já mencionados na decisão, mas são questões mais formais, que em momento algum vai colocar a saúde física e mental de ninguém em risco. Então, acho que esses requisitos, lógico, eles devem ser considerados muito mais para casos de cirurgia e de tratamento hormonal, mas Para o caso do registro civil, realmente eu não acho que seria um impedimento. Não sei se só a determinação da pessoa falar eu quero que mude seria necessário. Eu acho que no caso concreto que deu origem, tinha sido até uma perícia no processo para mostrar que a pessoa realmente se identificava e vivia já de acordo com o gênero do sexo biológico oposto. Agora a gente está no voto do ministro Luiz Fux, que está falando que a questão de proteger o direito de terceiros, né, por conta dessa alteração da classificação do gênero no registro civil, pode ser protegido de outras maneiras, porque isso pode ser feito pela manutenção do número de inscrição no cadastro da pessoa física, o CPF, do número da carteira de identidade e de outros dados registrais como filiação. Então, a proteção de terceiros, que no caso de pessoas de má fé, né, como eu tinha levantado, de eventualmente se aproveitarem disso para tentar fraudar, lesar outras pessoas, essas outras pessoas estariam resguardadas, então, pelo fato de que a pessoa teria essa alteração da classificação do gênero, mas ela continuaria com o mesmo CPF, o mesmo número de carteira de RG, mesma carteira de motorista, né, o número, e enfim.
Bom, e foi com base nisso, portanto, que a gente chegou no final da decisão e que, por maioria, ninguém divergiu do ponto de que todos têm direito a realizar a alteração da classificação de gênero no registro civil, mas divergiram com relação aos requisitos. Mas, por maioria, prevaleceu o voto do relator, Dias Toffoli, e então deram provimento ao recurso extraordinário para garantir o direito do recorrente, o Sandro, se eu não me engano, de realizar o registro, né, da classificação de gênero no registro civil, e como sempre nesses casos de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, foi fixada a seguinte tese: o transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Esta alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero. Nas certidões de registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedado a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ao requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. Esse finalzinho ele colocou para facilitar para a pessoa que pede a alteração da classificação de gênero no registro civil possa fazer isso também perante outros órgãos e outros documentos pessoais, sem a necessidade de se dirigir a cada órgão. Então, se ela optar pela via judicial, ela já pode fazer isso, pedir para o juiz de ofício e já emitir vários ofícios para cada órgão específico para que ocorra essa alteração. Sei lá, no passaporte, na carteira de motorista e etc. Bom, esse então foi o resultado desse julgado super importante, de um tema extremamente relevante e que com certeza não tem a solução da discriminação com essa decisão. Esse tema é super importante de continuar sendo debatido, a gente precisa ainda de muita evolução na sociedade como um todo, né? Não só no direito, mas na sociedade como pessoas. E a gente tem outras discussões que decorrem dessa e, na verdade, estão relacionadas a esse tema e que a gente vai ver muito ainda sendo debatido, e é importante que a gente, quem se interessa, né, leia decisões como essa para saber como é que os tribunais têm entendido, se o entendimento adotado, nesse caso, eventualmente os argumentos que foram utilizados se aplicaria para alguma outra situação, como, por exemplo, o que foi trazido como um obter dictum, nesse caso, da competição em esportes, né, de aposentadoria, várias discussões que são importantes de ser realizadas e que provavelmente vai ter que, eventualmente, até ser definido pelo Poder Legislativo. Vamos ver se vai chegar algum caso específico no Poder Judiciário, mas se chegar, a gente está por aqui para fazer a análise, tá bom? Mas é isso, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, opinião, deixa aqui nos comentários para que eu possa olhar, responder, interagir com vocês. De novo, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Muito obrigada e até semana que vem.